Prefácio do autor. Edição de 1984. Tradução de Carlos Avellini. Este livro já viveu o suficiente para entrar na 73ª impressão em inglês, além de ter sido publicado em outras 19 línguas. Apenas as edições em inglês venderam quase 2,5 milhões de exemplares. Estes são os fatos, e é possível que eles sejam o motivo pelo qual os repórteres de jornais norte-americanos, e especialmente das estações de televisão, começam suas entrevistas, depois de listarem estes fatos, com a exclamação: Dr. Frankl, seu livro se transformou num autêntico best-seller. Como você se sente com tamanho sucesso? Ao que costumo responder que, em primeiro lugar, veja no status de best-seller do meu livro não tanto uma conquista e realização da minha parte, mas como uma expressão da miséria dos nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que as está queimando por dentro. Certamente, algo mais pode ter contribuído para o impacto do livro. Sua segunda parte, teórica, conceitos fundamentais de logoterapia, focaliza a lição que o leitor pode ter tirado da primeira parte, o relato autobiográfico experiências num campo de concentração, enquanto que esta serve como validação existencial das minhas teorias. Assim, as duas partes dão credibilidade uma à outra. Não tinha nada disso em mente quando escrevi o livro em 1945, e o fiz no espaço de tempo de 9 dias, com a firme determinação de ter o livro publicado anonimamente. Com efeito, a primeira impressão da versão original alemã não mostra meu nome na capa, apesar de, na última hora, eu haver finalmente cedido a meus amigos que estavam insistindo comigo para que deixasse o livro ser publicado com o meu nome pelo menos na página de rosto, onde vai o título. Inicialmente, no entanto, havia sido escrito com a absoluta convicção de que, como obra anônima, nunca daria fama literária a seu autor. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor, através de exemplos concretos, que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. E considerava que, se a tese fosse demonstrada numa situação tão extrema como a de um campo de concentração, meu livro encontraria um público. Consequentemente, me senti responsável pela tarefa de colocar no papel o que eu havia vivido. Pensava que poderia ser útil a pessoas que têm inclinação para o desespero. Parece-me algo ao mesmo tempo estranho e notável o fato de que, entre as dúzias de livros que escrevi, precisamente este, que pretendia publicar anonimamente de modo que nunca desse reputação a seu autor, se transformasse num sucesso. Em consequência, não canso de alertar meus alunos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão sofrer. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido, ele deve acontecer, e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Se o texto do livro a seguir transmite, prezado leitor, uma lição que pode ser tirada de Auschwitz, o texto do parágrafo acima pode dar uma lição tirada de um best-seller involuntário. Quanto a esta nova edição, foi acrescentado um capítulo para atualizar as conclusões teóricas do livro, tirado de uma palestra que pronunciei como presidente honorário do 3º Congresso Mundial de Logoterapia, no Auditorium Máximo da Universidade de Regensburg, na República Federal da Alemanha, em junho de 1983. Ele forma agora o pós-escrito de 1984 a este livro, e é intitulado A Tese do Otimismo Trágico. O capítulo se refere a preocupações dos dias de hoje, como é possível dizer sim à vida apesar de todos os aspectos trágicos da existência humana.
Espera-se que um certo otimismo com relação ao nosso futuro possa fluir das lições retiradas do nosso trágico passado. VF, Viena, 1983.